Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Professor Neto aqui de volta, dando continuidade às gravações dos conteúdos de física a respeito do livro de Física Conceitual. Nesse vídeo, eu começo a falar sobre um assunto relevante, em especial para o terceiro ano, que é a indução eletromagnética. Todos os próximos vídeos que vão desencadear a partir da indução eletromagnética têm como discussão essa ideia. O magnetismo pode produzir corrente elétrica e a corrente elétrica pode produzir magnetismo. Portanto, este conteúdo ele tem como pré-requisito os conhecimentos sobre magnetismo. Um importante contexto científico e histórico que nós temos é o seguinte: em 1831, dois físicos, Michael Faraday na Inglaterra e Joseph Henry nos Estados Unidos, descobriram independentemente que o magnetismo poderia produzir uma corrente elétrica em um fio. Suas descobertas mudaram o mundo, tornando a eletricidade tão comum que alimentariam as indústrias durante o dia e iluminaria as cidades à noite. Para quem gosta dessa parte histórica e científica, eu recomendo assistir ao documentário Gigantes da Indústria, produzido pelo History Channel. É bastante interessante, são cerca de 10 episódios de 40 minutos. Começando então, aqui a ideia principal sobre indução eletromagnética é: a corrente elétrica pode ser produzida em um fio simplesmente movendo o ímã para dentro ou para fora de uma bobina de fio. Vamos deixar essa ideia mais clara com as argumentações dos próximos slides. Nenhuma bateria ou fonte de tensão elétrica ela é necessária para produzir uma corrente elétrica. Apenas o movimento de um ímã em uma bobina ou em um fio. Então, a situação que nós temos desenhada é essa daqui. Deixa eu acessar o meu ponteiro. Aqui na gravura, aqui na ilustração do lado, nós temos então um ímã em forma de barra. Você tem aqui um fio enrolado em espiral, que nós vamos chamar de bobina. E aqui nós temos um medidor de tensão elétrica. Se nós movermos, por exemplo, com a mão, esse ímã para dentro desse fio enrolado, que é a bobina, nós podemos registrar aqui uma determinada corrente elétrica. A tensão foi induzida pelo movimento relativo de um fio em relação a um campo magnético. Na verdade, então, nós vamos produzir uma tensão elétrica, ok? E, por consequência dessa tensão elétrica, nós vamos ter uma corrente elétrica percorrendo este fio. Continuando. A produção dessa tensão elétrica depende apenas do movimento relativo do condutor em relação ao campo magnético. Então, nós vamos ter duas situações possíveis, ilustradas aqui embaixo. A tensão é induzida se um campo magnético se move através de um condutor, que é essa primeira situação. Então, nós temos aqui a mão movimentando o ímã, portanto, o campo magnético se move no meio dessa área, desse fio aqui, em forma de um retângulo. Então, nós estamos movimentando nessa situação o campo magnético. Mas o condutor ele pode também se mover através de um campo magnético. Então, na outra situação, o ímã está parado e quem está se movendo agora é o fio. Para essas duas situações, é possível você ter uma tensão elétrica sendo gerada nesses dispositivos, ok? E, por consequência, o aparecimento de uma corrente elétrica nesse sistema, ok? Basta, portanto, que você movimente o ímã nesse sistema de fio aqui fechado, ou que você movimente esse sistema de fio na presença de um campo magnético. Continuando. A quantidade de tensão elétrica induzida
Por que tensão induzida? Porque você vai fazer ela aparecer movimentando ali o fio ou o campo magnético. Então, você está induzindo uma tensão elétrica. Depende da rapidez com que as linhas de campo magnético são percorridas pelo fio. Olha que interessante. Então, duas situações para você recordar. Movimento lento induz uma voltagem muito pequena. Então, nessa situação, se você movimentar esse ímã ou se você movimentar esse fio fazendo um movimento bem lento, você vai ter aqui uma tensão elétrica pequena. Mas se você faz um movimento rápido, você induz uma voltagem maior. Aumentar o número de voltas do fio, ou seja, o número de voltas que a bobina faz, vai também aumentar a voltagem induzida e também a corrente elétrica que percorre aquele fio. Empurrar um ímã próximo ao dobro de espira induzirá o dobro de tensão. Vamos deixar esse raciocínio mais claro? Olha aqui que interessante. No primeiro desenho, a gente tem aqui uma bobina de fio com duas voltas e um ímã sendo movimentado para dentro e para fora dessa bobina, ok? O ímã que ele está se movimentando na vertical. Acontece, deixa eu acessar a minha caneta. Então aqui nós temos duas voltas e o nosso ímã se movimentando para cima e para baixo. Perceba então que a voltagem ou a tensão elétrica produzida aqui, ela é baixa, ok? Vamos supor aqui, só para efeito de ficar melhor, mais fácil de entender, que nós temos aqui 2 volts de tensão, ok? Nesse sistema aqui. Bom, se nós aumentarmos o número de voltas, vamos chamar isso aqui de exemplo 1, vamos chamar esse aqui de exemplo número 2. Perceba que no exemplo número 2, nós temos mais voltas nessa bobina. Ou seja, em vez de 2 voltas, nós temos aqui 4 voltas. E olha o que está indicando aqui o nosso medidor de tensão elétrica. Olha o ponteiro. Está vendo que o ponteiro agora indica um valor maior? Então, o dobro de espiras significa 2 vezes mais voltagem induzida. Se aqui nós temos 2 voltas na bobina e 2 volts, então com 4 voltas nós vamos ter 2 vezes mais voltagem induzida. E 2 vezes essa voltagem, então aqui nós temos 2 vezes 2, 4 volts. Por que que aumentou a voltagem? Porque você aumentou aqui no desenho o dobro do número de espiras, ou seja, espiras são as voltas que essa bobina dá. Se você continuar fazendo esse raciocínio, né, agora aumentando ainda mais o número de espiras, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, certinho? Com 6 voltas, olha o ponteiro indicando um valor ainda maior. 6 voltas, aqui no exemplo 3, são 3 vezes mais voltas do que esse exemplo aqui, ó. Então, 3 vezes 2, 6. Então, aqui nós vamos ter quanto? 6 volts. Ok? Beleza? Ok. Então, mas nem sempre vai acontecer assim, tá bom? Depende do contexto do exercício que você está fazendo. O que eu quero deixar claro aqui nesse slide é que sempre que você movimenta esses ímãs em uma bobina que a quantidade de espira aumenta, aumenta-se a voltagem de uma maneira diretamente proporcional. E também, se você movimentar mais rápido, você pode induzir também mais voltagem. Beleza. Feito isso, a gente continua o raciocínio. O sistema não ganha energia simplesmente aumentando o número de espiras de uma bobina. Olha aqui que interessante. Então quer dizer que se eu tiver
um determinado sistema que tem 100.000 espiras, ou seja, 100.000 voltas desse fio, eu posso obter uma quantidade de energia gigantesca, professor. Errado. Calma. Não se esqueça que você estudou no primeiro ano um princípio fundamental em toda a ciência chamado conservação da energia. Não tem como você obter quantidades infinitas de energia. Vamos deixar isso mais claro. Então, esse raciocínio ele é importante e retoma o raciocínio de conservação da energia. Esse sistema de ímã e bobina, ele não ganha energia quanto mais você vai aumentando espiras na bobina, porque você tem que realizar um trabalho mecânico porque a corrente induzida no circuito cria um campo magnético que repele o ímã que se aproxima. Então, para esse sistema aqui, ó, que nós estamos visualizando nessa imagem, essa moça que está tentando enfiar esse ímã dentro dessa bobina que tem muitas voltas, ela tem que fazer um esforço, um trabalho muscular muito grande, porque esse sistema aqui de espiras, que nós chamamos de bobina, vai fazer um trabalho no sentido contrário. Se você tentar empurrar um ímã em uma bobina com mais espiras, isso exigirá ainda mais trabalho. Ok? Então, empurrar esse ímã para dentro desse sistema aqui é mais difícil quanto mais voltas esse sistema tiver. Traduzindo de uma outra maneira, empurrar esse ímã nesse sistema é fácil. Empurrar esse ímã nesse sistema é um pouquinho mais difícil, porque aumentou o número de voltas. E aqui é um pouco ainda mais difícil que o exemplo 2, porque o número de voltas aumenta ainda mais. E esse sistema de bobina vai fazer um trabalho resistente, tentando impedir que você consiga colocar e retirar esse ímã de dentro desse sistema de bobina. Esse raciocínio a gente deixa mais claro nos próximos vídeos. Ok? Continuando então, vamos lá. O trabalho deve ser feito para mover o ímã. Então, nós temos aqui a situação da letra A, ok? Uma mão movimentando um ímã em barra para dentro de uma espira aqui, em amarelo. Então, na letra A, a gente tem a seguinte situação. A corrente induzida, ou seja, a corrente que vai aparecer nesse sistema porque você está fazendo a movimentação de um campo magnético no interior de uma espira, produz um campo magnético. O ímã da barra amarela, que é imaginário, que repele a barra magnética. Então, olha aqui que interessante. Quando você movimenta esse ímã de verdade para dentro daquela espira amarela, essa espira amarela vai se comportar como um ímã imaginário, ou seja, esse ímã aqui amarelo, ele é imaginário, ele não tem existência real, de tal forma que esse ímã amarelo ele vai tentar repelir a aproximação desse ímã aqui que você tem na sua mão. Ok? Beleza. Vamos mais. A letra B. Quando a barra metálica é afastada, então agora você está puxando, tá? Aqui você aproximou, agora você está tentando afastar o ímã em forma de barra daquela espira. O que vai acontecer? A corrente elétrica induzida é na direção oposta a um campo magnético que vai atrair a barra metálica. Portanto, quando você tenta afastar esse sistema de barra, o que vai acontecer é que a espira vai criar um campo magnético que vai tentar impedir que você afaste esse ímã, fazendo aqui então um processo de atração magnética. Aqui você tem um processo de
repulsão magnética, porque você tem aqui polos de nomes iguais. Aqui você vai ter uma aproximação, porque são polos de nomes distintos, certinho? Continuando o raciocínio, a lei da conservação da energia se aplica aqui. Vamos lá, então? A força que você exerce no ímã, multiplicado pela distância que você move o ímã, é o seu trabalho de entrada. Ou seja, esse sistema, para gerar energia, ele precisa que você entre ali com algum trabalho. Esse trabalho é igual à energia gasta ou possivelmente armazenada no circuito ao qual a bobina está conectada. Então você dá trabalho para o sistema, ou seja, você transfere energia para ele, que é isso que a palavra trabalho significa, e essa energia ela vai ser igual à energia gasta ou armazenada nesse circuito. Nunca vai ser maior, ok? Não tem como você obter mais energia do sistema do que aquela energia que você está colocando ali no sistema. Então você vai obter um tanto que é igual ou menor. Beleza. Continuando. Se a bobina estiver conectada a um resistor, mais voltagem induzida na bobina significa mais corrente através do resistor. Então, quando você aumenta a voltagem, o que você está aumentando, conforme nós já discutimos em vídeos anteriores, essa voltagem indica o quanto de energia você fornece para cada coulomb de carga que está passando naquele sistema. Lógico, mais corrente vai ter passando nesse resistor. Isso vai significar, então, mais gasto de energia. Induzir a voltagem alternando o campo magnético em torno de um condutor é o que nós vamos chamar de indução eletromagnética. Para finalizar o raciocínio até aqui, uma pergunta, se você conseguir responder, significa que você está conseguindo acompanhar o raciocínio muito bem. A pergunta é: como você pode criar uma corrente elétrica usando um fio e um ímã? Eu quero que você me explique usando argumentos científicos. Deixe sua resposta no comentário. Agradeço a sua paciência até aqui. No próximo vídeo, a gente continua o raciocínio sobre indução eletromagnética.